Ensurdecer. Como incluir a língua e cultura surda na sociedade? Outro dia, estava acompanhando uma amiga na unidade de pronto atendimento UPA, da Tijuca, no Rio de Janeiro. À medida que o letreiro avisava o número do próximo a ser atendido, acompanhado de um aviso sonoro, me dei conta de um burburinho que acontecia na recepção. Chega uma mulher surda procurando ajuda médica, mas ninguém ali sabia Libras, tampouco existia algum intérprete no local, apesar de a acessibilidade ser um direito da pessoa surda assegurada por lei. Para além do desfecho do episódio, pergunto-me sobre o quão corriqueiras são, em nosso país, cenas como essa. Recordo-me da indignação de uma amiga surda, professora pós-graduada, que foi a uma delegacia prestar queixa e leu nos lábios de quem atendeu as seguintes palavras: Libras? Que língua é essa? Ninguém conhece essa linguagem aqui não. Essa mulher não vai ser atendida aqui não. Isso que ela está dizendo ninguém entende. E ninguém entende porque faltam as políticas públicas afirmativas da língua e da cultura surda. Porque, na maioria das escolas inclusiva, o surdo é obrigado a aprender sua segunda língua, a língua portuguesa, como se fosse a primeira, às vezes inclusive uma língua estrangeira. Porém, sua língua, a de sinais, é desconhecida de toda a escola e o sentido de ser surdo é invisibilizado. Ora, quando falamos da língua, não é só exatamente de língua que estamos falando. Trata-se de um oceano de sentidos que ela, a língua, carrega consigo. A possibilidade de conceituar e atribuir sentido ao mundo, de compartilhar experiências, de conhecer sobre o mundo, sobre o outro e sobre si mesmo. O que se nega quando se nega a língua? A história dos surdos é também a história dessa negação. Em 1880, em Milão, reunidos em um congresso, professores ouvintes decidiram em votação, da qual os professores surdos foram impedidos de participar, que o uso de sinais era prejudicial ao desenvolvimento dos alunos surdos, motivo pelo qual seria proibido. Muitos países, inclusive o Brasil, aderiram à ideia. No Instituto Nacional de Educação de Surdos, conforme lembra a historiadora e professora própria do INES, Solange Rocha, os alunos foram proibidos de se comunicar em línguas de sinais. No entanto, se é verdade que a história dos surdos fala de negação, também é verdade que fala de lutas, conquistas e resistências. Não é à toa que neste Setembro Azul, assim chamado pela cor com que os nazistas alemães marcavam os surdos, celebramos não a dor, mas o orgulho surdo, a força, a resistência de um povo que mantém viva a sua língua, cultura e arte. No livro que organizo com a professora Aline Gomes da Silva, pela editora AC, Leitura e Escrita na Educação dos Surdos, das Políticas às Práticas Pedagógicas, chamamos um pouco a atenção para isso, para a necessidade de estarmos abertos a perceber e aprender com a experiência do sujeito surdo, a assumir que estamos sempre em formação, que nossos saberes somos nós e sobre o outro são insuficientes para compreender a surdidade tão diferente que é a da experiência de ser ouvinte neste mundo que nos toca viver. E qual é a aposta, portanto? Por que não uma política linguística de legitimação e desinvisibilização do surdo e de seus artefatos culturais e linguísticos? Onde circula Libras no nosso cotidiano? Nas escolas? E as histórias com protagonistas surdos? E a arte surda? Já ouvimos falar de surdo-olimpíadas? Por que não ensurdecer a escola e a sociedade no sentido de abraçar a língua de sinais como de e para todos?
Representatividade importa, faz parte de movimento de retirar de nosso olhar e mancha como enxergamos o outro de antemão. Questiono-me sobre aquela moça naquela UPA na Tijuca, que tentei ajudar, mas que envergonhada preferiu escrever a seu modo para a recepcionista. Lembro dos muitos surdos que não têm acesso às escolas ou classes, que escrita tem produzido e aprendido a produzir em espaços onde sua língua é negada e sua cultura inexistente. Sim, fico imaginando como será um atendimento médico de cuidado quando não se há uma língua comum. Também penso na minha amiga surda. Que ideia é possível de justiça quando essa nos é negada pelo fato de ser como somos? O que significa para a vida da criança surda quando o médico diz para a família para ela não ter contato com a língua de sinais? Por isso, ensurdecer a escola, para que talvez possamos exercitar a escuta visual e aprender com os próprios surdos. Tiago Ribeiro, autor com Aline Gomes da Silva do livro Leitura e Escrita na Educação de Surdos, UAC Editora. Professor do Colégio de Aplicação do Instituto Nacional de Educação de Surdos.